Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão e vamos lá. Hoje é dia de comentar sobre o que aconteceu de mais importante no dia de Copa do Mundo, em mais um dia de Copa do Mundo, mas antes disso eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e compartilhem os vídeos nas suas redes sociais. Vamos começar pela primeira partida do dia, Catar e Senegal. Eu não esperava muito de Catar, mas eles acabaram superando as minhas expectativas diante da partida contra Senegal, que, que é um time muito azeitado do meio para frente, mas do meio para trás o Senegal me comprovou algo que eu fiquei em dúvida na partida contra a Holanda: a fragilidade do seu sistema defensivo perante o Catar. Já tinha identificado isso, mas estava com dúvidas porque era a Holanda. Porém, essas dúvidas foram sanadas pelas partidas que eu vi hoje, tanto de próprio Senegal contra Catar, quanto na partida de mais tarde que eu vou comentar aqui sobre Holanda e Equador, tá? Bom, a partida terminou com vitória dos senegaleses por 3-1 sobre a equipe do Catar. Mas antes de eu comentar sobre o que eu assisti, o que eu pude analisar perante o jogo, eu vou dar os números frios do jogo para vocês, as estatísticas da partida, tá? O Qatar chutou 10 vezes, sendo que apenas 3 foi na direção do gol. O Senegal chutou 13 vezes e 5 foram na direção do gol. O Qatar teve uma posse de bola de 45%, sendo que Senegal teve 55% dessa posse de bola. O Qatar trocou 406 passes com média de 81% de acerto dos passes, uma média boa em vista dos passes que trocou. Senegal sim teve uma média melhor, já que trocou 502 passes, tendo uma precisão de 86%. Senegal, como é de praxe de equipes africanas, acabou batendo mais, ou seja, cometendo mais faltas do que a equipe do Qatar, com 12 faltas no jogo, enquanto que o Qatar cometeu 7 faltas. Tivemos 3 cartões amarelos para cada equipe, nenhum cartão vermelho. 4 impedimentos para o Qatar e 3 para Senegal, enquanto que ambas equipes tiveram 6 escanteios para cobrar durante a partida. O que eu pude ver foi o seguinte: Senegal realmente do meio para frente, como eu disse há pouco, é um time que é muito ajeitado, é um time que imprime uma marcação forte, que sai jogando com toques de bolas rápidos, com toques rápidos na bola e chegando com facilidade ao ataque do Qatar. Qatar é um time frágil do meio para trás, é um time que tem muita falha defensiva, assim ocorreu um dos gols de Senegal, sendo que do meio para frente o Qatar ainda conseguiu construir alguma coisa. Com muitas bolas alçadas na área, muitos cruzamentos e muitas finalizações de fora da área. Com pouca pontaria, é verdade, mas que nessa partida obrigou o Mendy a fazer pelo menos 2 defesas muito difíceis no jogo, sem contar com a sorte, né? Porque Senegal contou com a sorte num desses lances em que a bola bateu no jogador do Qatar, a bola ia entrando e bateu no goleiro Mendy e acabou indo para escanteio. Ou seja, foi sorte do Mendy da bola ter batido nele, porque não foi reflexo, ele não procurou a defesa, a bola simplesmente bateu nele e foi para fora. Dito isso, o Senegal conseguiu o seu primeiro gol com uma falha defensiva gigantesca do Qatar, que já vinha falhando no jogo, mas tentou dar um carrinho em que falhou no carrinho, furou, ele conseguiu furar dando um carrinho na bola, a bola sobrou pro senegalês marcar o primeiro gol da partida, com Boulaye Dia, e logo no começo do segundo tempo, o Diedhiou também fez, só que de cabeça, numa falha defensiva no escanteio cobrado, onde ele conseguiu se desmarcar muito rapidamente da defesa do Qatar, que deixou ele livre para cabecear para o gol. O Qatar, a partir de então, começou a se lançar desesperadamente ao ataque, porque estava sendo eliminado da Copa do Mundo com esse resultado, em vista do que poderia acontecer, principalmente no outro jogo entre Holanda e Equador. Qatar precisaria desesperadamente de pelo menos empatar o jogo para tentar alguma coisa contra a Holanda, o que eu acho que não vai acontecer. Enfim, o Qatar tentou pressionar Senegal, fez o Mendy
aplicar algumas defesas difíceis na partida e conseguiu o seu gol num gol de cabeça. Num cruzamento na área, na especialidade do centroavante deles, que é um grandalhão, e conseguiu fazer o 2-1, diminuindo a partida com o Mohamed Muntari. Só que ainda no final do segundo tempo, o Bamba Dieng conseguiu também marcar o terceiro gol de Senegal, uma boa trama de jogada pela direita, um cruzamento meio que para trás, e aí o Dieng conseguiu chegar batendo na bola, fazendo um 3-1 pro Catar. Catar com muitas falhas defensivas. Catar é um time muito fraco do meio para trás, não que do meio para frente seja um time excelente, pelo contrário, é um time mediano para ruim, não mediano para bom, mas que tirou dúvidas minhas mesmo da defesa de Senegal. A defesa de Senegal com falhas defensivas muito claras, tá? Ela já tinha demonstrado isso no jogo que caminhava para um 0-0 muito fraco na partida contra a Holanda, em que Senegal conseguiu dominar a partida contra a Holanda na primeira rodada em certa parte do jogo, mas a partir do momento que a Holanda fez 1-0, chegou fácil ao 2-0. Verdade que contou com as falhas do goleiro Mendy, principalmente no primeiro gol. E Senegal mostrou falhas defensivas nessa partida também, tá? Não que a Holanda seja um super time, pelo contrário. Agora eu vou falar da partida entre Holanda e Equador, que acabaram empatando por 1-1. Mas antes de eu falar da partida em si da Holanda contra o Equador, eu vou mostrar os números frios para vocês terem uma ideia do que foi a realidade do jogo. Porque esses números frios que eu vou mostrar para vocês mostra muito do que foi o jogo. Como, por exemplo, a Holanda chutou apenas 2 vezes no gol, sendo que uma apenas foi no alvo, ou seja, foi de fato no gol do Equador, enquanto que o Equador chutou 15 vezes contra a meta da Holanda, acertando 4 no alvo. A Holanda teve uma falsa posse de bola superior ao Equador, vou explicar porque uma falsa posse de bola superior, com 55% de posse, enquanto que o Equador teve 45%. A Holanda trocou 506 passes, tendo 82% de precisão do mesmo, enquanto que o Equador teve 413 passes, sendo que com 79% de precisão de passes. O Equador cometeu menos faltas que a equipe da Holanda, cometeu apenas 12, enquanto que a Holanda cometeu 15. Tivemos um cartão amarelo no jogo que foi para a equipe do Equador, e um impedimento para a Holanda e 4 para a equipe do Equador na partida, sendo 5 escanteios para a equipe sul-americana e 2 escanteios para a equipe europeia. A Holanda logo no começo do jogo parecia que ia resolver a partida de cara, porque fez 1-0 com o Gakpo, que já tinha feito o primeiro gol da Holanda nessa Copa do Mundo frente à seleção de Senegal. Só que o que acontece? O que o Equador fez durante o jogo? O Equador começou a esperar para dar o bote. Em toques rápidos, o Equador chegava com muita facilidade na defesa holandesa, tá? Não que chegasse chutando para levar um perigo ao gol no primeiro tempo da seleção holandesa. Só que o que acontece? Por que eu falei de falsa posse de bola superior da Holanda? Porque a Holanda tinha posse de bola na defesa. Quando ela chegava no ataque, ela não conseguia fazer aquela transição. Defesa, meio, ataque. Chegava no meio para frente, o Equador conseguia roubar a posse de bola e saía num contra-ataque rápido. Era uma armadilha que o Equador tentou aplicar para cima da Holanda, que de certa forma funcionou. O Equador começou a dominar as ações ainda no primeiro tempo da partida. A Holanda com um futebol muito lento, do meio para frente e do meio para trás também, se você for analisar dessa maneira. Sendo que o Equador consegue o gol de empate no final do primeiro tempo, que estava impedido, portanto o gol foi anulado. E a Holanda conseguiu ir para o intervalo com 1-0 de lucro no placar. Segundo tempo, eu pensava que o Equador teria que ia ser difícil manter a mesma postura do primeiro tempo como um todo, pelo fato do alto desgaste dos jogadores equatorianos. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, quem se desgastou muito no segundo tempo foi a Holanda. O Equador acabou mandando no jogo. A Holanda não viu a cor da bola, é verdade. Não obrigou o goleiro do Equador a fazer uma grande defesa no segundo tempo, ou fazer uma defesa que fosse um pouco difícil. Não foi isso que vimos. Pelo contrário, o Equador jogou bola na trave, o Equador pressionou, o Equador empatou o jogo e poderia ter virado. A impressão que fica
é que das seleções europeias até aqui, eu não vou falar da Espanha e da França porque ainda não jogaram na segunda rodada, mas que até aqui não demonstraram que veio esse Mundial com atuações fracas, e eu vou explicar por quê. Porque vocês podem falar, mas a Inglaterra goleou o Irã. Vocês vão ver o que eu vou falar sobre a Inglaterra na partida que acabou agora há pouco contra os Estados Unidos. A Holanda empata com o Equador em 1-1, poderia ter perdido o jogo, não seria nenhum absurdo, e poderia até se complicar um pouco no grupo, porque se o Equador ganha, o Equador vai a 6 pontos. E aí, o Senegal, que ganhou de Catar, poderia jogar e vencer o Equador. Eu não acredito que a Holanda tropece contra o Catar. Se a Holanda, por exemplo, perder o jogo para Catar, seria a maior zebra, sem dúvida, dessa Copa do Mundo. Porque se Catar vence a Holanda fica com 4 pontos, o Equador já tem 4, e aí a gente ia pro saldo de gols. Vamos ver como é que vai se configurar esse grupo ao final da fase de grupos. Eu não acredito que a Holanda fique fora das oitavas finais. Só que agora é aquilo. A Holanda deve passar em primeiro. O Equador vai disputar uma vaga direta contra Senegal. Dali vai sair o segundo do grupo, na minha opinião. Não acredito que a Holanda tome sustos contra o Catar. E se tomar, vai ser, pra mim, a maior zebra dessa Copa do Mundo, mesmo se for empate, tá? Porque o Catar é uma equipe muito fraca, muito inocente e muito frágil. Então seria uma surpresa muito grande ver a Holanda tropeçando. Um empate que fosse contra essa terrível seleção Qatari, em vista do que apresentou até aqui na Copa do Mundo. Um futebol quase que nulo, tá? Dito isso, vamos a partida entre País de Gales e Irã, que pra mim foi a maior partida que eu vi no dia de hoje. A maior, que eu digo, a melhor partida que eu vi no dia de hoje. Foi essa, com 10 chutes a gol lembrando que eu vou primeiro citar as estatísticas da partida para depois fazer a minha análise do que eu vi dentro de campo. O País de Gales com 10 chutes a gol, sendo 3 no alvo. O Irã chutou quase um chute a mais que o dobro do que Gales, chutou 21 vezes a gol, sendo 6 no alvo. Uma posse de bola maior para País de Gales, mas como eu disse no jogo da Holanda, na análise do jogo que eu fiz da Holanda, foi uma falsa posse de bola, com 62% de posse de bola para Gales, enquanto que Irã teve 38% de posse de bola. Gales com 501 passes trocados, com apenas 77% de precisão, foi muito fraco. Irã nesse sentido também foi fraco na precisão de passe, mas trocou muito menos passes que Gales no jogo, foram 298 passes, com 66% de precisão. Gales cometeu 9 faltas, Irã cometeu 10, tivemos 2 cartões amarelos para o Irã e 1 para Gales, e tivemos a primeira expulsão nessa Copa do Mundo e a terceira expulsão na história das Copas de um goleiro em Copas do Mundo, que foi o goleiro Hennessy de Gales, que tomou o cartão vermelho. Tivemos 2 impedimentos para cada equipe na partida, 2 escanteios para Gales e 7 para o Irã. O primeiro goleiro a ser expulso nas histórias das Copas foi o Gianluca Pagliuca da Itália, na partida frente à Noruega, partida que a Itália venceu por 1-0 com o gol do Dino Baggio. E na segunda expulsão de goleiros na Copa foi o goleiro da África do Sul, não me recordo o nome do cidadão, do goleiro africano, na partida em que a África do Sul acabou sendo derrotada pela equipe do Uruguai por 3-0. O que eu vi e que eu posso destacar nesse jogo: Gales teve uma falsa posse de bola, como eu disse, na partida contra o Irã, porque ele tocava a bola muito assim, ó, lateral, do meio para trás, tá? Quando chegava do meio para frente não tinha criatividade. Bale não jogou nada nessa partida. O Ramsey, a mesma coisa. Aaron, assim, a equipe de Gales não conseguia produzir produzir nada. O Aaron Ramsey, que eu ia falar e vou falar, ele jogou muito recuado nessa partida, no que eu pude ver, e ele sempre tentava ligações longas com o ataque.
O Bale não conseguiu ser efetivo em nenhuma jogada na qual ele tentou. Nem voltar para buscar jogo ele estava voltando, a não ser na metade para o final do segundo tempo, em que o Irã começou a ter a vantagem por ter um homem a mais em campo, mas já no final do segundo tempo, no final da partida, na verdade, já. Mas o Irã, para falar num contexto geral do jogo, o Irã conseguiu, com menos posse de bola, chegar rápido ao ataque, sempre que chegava levava perigo ao gol de Gales, chutando hora de fora da área, hora de dentro da área, conseguindo acertar a trave do time de Gales em chutes perigosos. Um desses chutes perigosos acertou a trave da equipe galesa. Gales não foi efetivo em lance nenhum, enquanto que o Irã sempre levava perigo. A tática do Irã era clara: vamos jogar fechadinho aqui atrás, se eles conseguirem passar bem, se não conseguirem, o contra-ataque é nosso. E foi o que aconteceu. O Irã jogou no contra-ataque a partida inteira. País de Gales teve a posse de bola, mas não foi efetivo. Não teve aquela finalização que levasse perigo ao gol do Irã. Enquanto que o Irã levava muito perigo ao gol da Inglaterra. De Gales. Sendo que era de longe uma equipe muito diferente do que foi a equipe goleada pela Inglaterra na primeira rodada quando sofreu 6-2. Mas eu dizia, o Irã do meio pra frente ele é bom. O Irã do meio pra frente fez 2 gols naquela Inglaterra, que fez 6 gols porque o Irã estava numa partida muito desastrosa do meio para trás. Mas ali eu já mostrava perigos que o Irã poderia causar em outras seleções nessa Copa. Pelo menos em Gales e Estados Unidos. O Irã, que mesmo goleado por 6-2 na estreia, pode sim avançar às oitavas finais, porque para mim tem um time superior ao dos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser a partida. Portanto, o Irã, já no final da partida, quando a partida se encaminhava por um 0-0 em que o Irã não conseguia furar a defesa de Gales dentro da área, os chutes perigosos vinham de fora da área, e foi assim que surgiu o primeiro gol. Mas aí, quando surgiu o primeiro gol, já tinha tido a expulsão do Hennessy, que saiu com muita imprudência numa bola que era dele. Ele estava mais para ele na dividida do que para o jogador iraniano. Sendo que ele conseguiu errar o tempo de bola, acertando um chute a parte exterior do joelho, acertou o rosto do jogador iraniano. Claro que não foi de propósito, claro que ele não tentou fazer isso, claro que não foi uma jogada deliberada dele, só que é aquilo. Foi uma jogada perigosa em que ele merecia o cartão vermelho, isso é um fato, mas não foi de propósito, repito eu. Ele apenas furou a bola. Acabou prejudicando a sua equipe, que logo em seguida tomou o gol de fora da área, um golaço por sinal. Apesar que se ele tivesse no gol, eu não acredito que ele defenderia essa bola, mas a diferença era, se ele tivesse no gol, era capaz que o Irã não conseguisse essa finalização de fora da área. E explico por quê. Porque Gales estaria com os jogadores em campo. E talvez a falta de um jogador em campo deixou mais espaços e de fato deixou para o Irã fazer 1-0. Logo em seguida veio o segundo gol. O segundo gol que foi marcado pelo Rezaem. O primeiro foi marcado pelo Chesney. E o Rezaem ainda num contra-ataque onde Gales se lançou totalmente para tentar o gol de empate, desesperadamente, porque sabia que precisava de um empate para não ficar muito ruim a situação de Gales, como vai ficar e como ficou para a última rodada. Irã puxa um contra-ataque pelo lado esquerdo, em que eu acho que até o jogador do iraniano demora para passar a bola, mas quando passa deixa livre o atacante para poder fazer o gol que selou a vitória em cima de Gales, um belo gol por sinal, em que ele domina um pouco errado a bola, que a bola ia escapando dele, mas ele conseguiu chegar a tempo e finalizar, faz 2-0 e decreta um resultado que eu particularmente não esperava pelo que o Irã apresentou na primeira rodada, mas enfim, foi isso. Agora vamos à terceira partida do dia, que eu vou destacar para vocês, que foi a quarta partida do dia, que foi aí que acabou agora há pouco, que foi entre Inglaterra e Estados Unidos. Olha, eu fiquei assim, eu não vou dizer boquiaberto, eu não vou falar surpreso, porque eu já vim acompanhando o futebol inglês, o futebol da seleção inglesa nas últimas partidas, e eu já esperava que a Inglaterra pudesse tropeçar em algum momento ou não repetir o que aconteceu contra o Irã. Eu fiquei mais surpreso com a goleada, não com a vitória em si, mas com a goleada que a Inglaterra aplicou no Irã na primeira rodada, do que com esse empate que a Inglaterra teve contra os Estados Unidos. Explico por quê.
na Nations League, que é um campeonato que você disputa contra outras equipes mais fortes dentro da Europa do que uma eliminatórias para a Copa do Mundo, e na Euro, a Inglaterra não atuou tão bem assim. Em verdade que a Inglaterra foi semifinalista da Euro, mas não tava jogando um futebol que você falava assim, ah, esse time vai ser campeão, ah, esse time merece ser campeão. Não foi isso que eu vi. Eu não vou mentir aqui pra vocês, a Inglaterra sofreu derrotas que ninguém esperava durante o ciclo para a Copa do Mundo. Jogou um futebol muito fraco. Mas vamos às estatísticas da partida em si, porque eu quero falar muito sobre o que eu acho sobre o técnico inglês, o Gareth Southgate. A Inglaterra que chutou 8 vezes ao gol, enquanto os Estados Unidos chutaram 10. Para você ver como é o que eu vou dizer sobre isso. Apesar dos 10 chutes que os Estados Unidos deu, ele chutou apenas uma bola dessas que ele chutou, dessas 10, foi no alvo da Inglaterra, do Pickford. Enquanto dos 8 chutes que a Inglaterra deu, 3 foram no alvo dos norte-americanos. 56% de posse de bola para a Inglaterra, 44% para os Estados Unidos. A Inglaterra trocou 541 passes, enquanto os Estados Unidos trocaram 424 passes. A Inglaterra teve uma precisão de passe de 87%, enquanto a equipe norte-americana teve uma precisão de 83% de posse. A Inglaterra cometeu 9 faltas, enquanto que os Estados Unidos cometeram 15. A Inglaterra teve um impedimento no jogo, enquanto que os Estados Unidos não teve nenhum impedimento. Essa partida não teve cartões nenhum para nenhuma equipe. Os Estados Unidos teve 7 escanteios para serem cobrados na partida, enquanto que a Inglaterra apenas 3. E só isso demonstra um pouco que foi a partida. Assim, a Inglaterra ela chegou com perigo logo no começo do jogo. Só que depois a Inglaterra desapareceu, não por incompetência dela mesmo só, mas sim por muita competência dos Estados Unidos, que marcava muito. A Inglaterra no jogo de hoje se apresentou muito lenta defensivamente e ofensivamente, não conseguia nenhuma jogada de perigo para gol. Bellingham muito apagado no jogo, o Saka também muito apagado no primeiro tempo. Explico porque no primeiro tempo. Mas o Harry Kane também muito apagado, ele não foi acionado em quase nenhum momento do jogo, na verdade em nenhum momento praticamente, porque teve uma bola no segundo tempo que ele não conseguiu finalizar. Então assim, o Sterling muito apagado no jogo como um todo, e os Estados Unidos comandaram a ação. Inclusive no final do primeiro tempo, os Estados Unidos ainda teve uma bola na trave do Pulisic, jogador do Chelsea, que joga na Premier League. E a Inglaterra, assim, muito apagada no jogo, muito diferente do que foi na estreia. Os Estados Unidos comprovou algo que eu já sabia, que se a Inglaterra pega um time acertado dentro de campo, ela não consegue furar bloqueios e jogou muito mal. Os Estados Unidos mereceram a vitória, apesar de chutar uma bola só no alvo inglês. Os Estados Unidos jogou muito mais do que a Inglaterra, foi muito mais merecida a vitória inglesa, tá? A inglesa não, perdão, norte-americana. E o que eu ia falar do Gareth Southgate, ele manteve uma equipe base do que foi o primeiro jogo. Só que como é que ele consegue manter na reserva jogadores como o Grealish, que entrou e mudou a Inglaterra no segundo tempo? Vou falar do Grealish agora para mim depois falar dos outros que não acabaram não entrando. O Henderson, é verdade que o Henderson na segunda etapa entrou no meio de campo ali junto com o Grealish, faz as substituições que o Gareth Southgate fez logo de atacadão, vamos botar assim, um atacadão, duas substituições logo, da metade do segundo tempo, é claro. O Henderson pra mim entrou e não modificou nada, ele não conseguiu fazer nada dentro de campo, já é um jogador veterano, um jogador experiente. Eu não sei o porquê que ele foi convocado para essa Copa do Mundo, na verdade, enquanto que o Grealish sim mudou a Inglaterra da metade para o segundo tempo, da metade do segundo tempo para o final da partida. Não que essa mudança ocasionasse jogadas de perigo de gol para a Inglaterra necessariamente, mas ele que tentou botar fogo na partida logo na primeira bola que ele pegou, ele tentou driblar ali uns 2, 3 jogadores norte-americanos. Só que aí, como ele prendeu muito a bola, a defesa norte-americana muito bem postada conseguiu se livrar do perigo de gol. Mas ele aqui conseguiu botar um pouco de fogo no jogo, criando o começo de uma jogada que obrigou o goleiro norte-americano a fazer uma boa defesa, sendo que foi só isso. Aí eu falo, como é que o Southgate me deixa nomes como Phil Foden fora dessa partida? Eu não entendi.
nem começando como titular, pode ser até como é, dar uma, sabe, dá eu esqueci a palavra agora. Você dá um crédito pra ele, tá? Vamos botar assim, um crédito pra ele, para que ele botasse o cara no segundo tempo, mas nem no segundo tempo entrou. A Inglaterra morreu com substituição a ser feita, já que pode ser feita até 5 substituições nessa Copa do Mundo, diferente das anteriores. E o Phil Foden não entrou em minuto nenhum. Assim como eu reclamei que o Arrascaeta não tem entrado em minuto nenhum na partida do Uruguai e estava precisando que entrasse, hoje eu digo a mesma coisa. O Phil Foden, que junto com o De Bruyne são os principais jogadores do Manchester City, tá? De criações de jogada, e ele não entrou em momento nenhum na partida. O Grealish, que vem sendo mais banco do que titular na equipe do próprio Guardiola, tá jogando como titular jogando como titular não, mas tá entrando nessa equipe. E o Phil Foden não. Então eu me pergunto o que o técnico Southgate tá tentando fazer. Porque o Mason Mount, apesar de eu gostar muito desse jogador, dele ter atuado muito bem na temporada passada pelo Chelsea, nessa temporada ele ainda não conseguiu mostrar o seu futebol, assim como quase nenhum jogador do Chelsea conseguiu. O Pulisic no Chelsea ele não vem jogando bem, mas na equipe norte-americana ele tá tentando decidir, tá tentando buscar jogo. Era a hora do Southgate mudar e falar, não tem como. O Sterling, pra mim, apagado em campo, como em si o Harry Kane. Eu acho que a Inglaterra não vai muito longe, mesmo passando de fase nessa Copa do Mundo, tá? Pode até passar das oitavas, dependendo do confronto, e pode não passar. E não fiquem assustados se isso vier a acontecer logo nas oitavas, pelo que a gente viu hoje, tá? Pelo que a gente viu da Inglaterra na partida de hoje. Porque muitas pessoas ficaram, goleou o Irã. Goleou o Irã. O Brasil ganhou só de 2-0. Eu vi muita gente nas redes sociais falando, o Brasil ganhou só de 2-0. Partida fraca. Não foi fraca não, pra mim, das seleções que estrearam com expectativas, foi a que melhor estreou pelo confronto. Porque enfrentou uma Sérvia, que lembremos, a Sérvia botou Portugal num playoff, numa repescagem. A Sérvia foi direto para a Copa do Mundo. A Sérvia, os europeus respeitam muito o futebol da Sérvia, da seleção da Sérvia. O Brasil ganhou de 2-0 e poderia ter sido 4-5. Não seria exagero nenhum. Agora a Inglaterra, que bateu no Irã por 6-2, contra os Estados Unidos já mostrou que não tem essa força toda. Vamos ver a Espanha, que vai enfrentar a Alemanha. Tudo bem que é a Alemanha, que é um confronto mais pesado e tudo mais, porque a Espanha goleou a Costa Rica. Vamos ver a Espanha dentro de campo. Se a Espanha consegue meter 4-5-0 na Alemanha, aí você fala assim, não, a Espanha tá favoritaça ao título, não é o Brasil. Mas o Brasil mostrou pra mim um futebol muito competente na primeira rodada. O que me encheu os olhos, claro que eu vou falar que foi a Espanha. Mas diante do que eu vi da Inglaterra na segunda rodada, ela já murchou pra mim na Copa. Vamos ver, por exemplo, a França contra a Dinamarca, que goleou galinha morta, na minha opinião, e ainda sofreu o gol inaugural do placar, onde onde a Austrália fez 1-0 contra a França. Vamos ver essas seleções. A Inglaterra para mim já murchou nessa partida aqui. Antes de eu encerrar o vídeo, vamos ver como é que ficaram os grupos A e B. A Holanda segue líder do grupo com 4 pontos, mas por saldo de gol, deve ser por cartões amarelos, porque a Holanda é líder do grupo no critério de desempate, porque tá tudo igual contra o Equador, que também está em segundo com 4 pontos. O Senegal vem logo em seguida em terceiro com 3 pontos, mas vai jogar sua vida contra o Equador. E o Catar eliminado da Copa com 0 pontos, que não era dúvida para ninguém, né? E no grupo B, Inglaterra líder com 4 pontos, Irã segundo com 3, Estados Unidos com 2 é o terceiro e Gales em último com 1 ponto. Olha como é que são as coisas. A Inglaterra para mim está classificada, não se sabe se em primeiro ainda, mas está classificada pelo confronto, porque se a Inglaterra perder para Gales, o Gales vai a 4 pontos, mas tem que tirar uma diferença de 7 gols para poder tentar se classificar. O Irã tem um confronto direto contra os Estados Unidos. Se houver empate, a Inglaterra está classificada. Pelo saldo de gols, a Inglaterra está classificada. A Inglaterra tem mais 4 de saldo, perdão. Os Estados Unidos, se empatar, vai a 3, está fora da Copa, e o Irã está dentro. Se os Estados Unidos vencer, vai a 5.
Aí se a Inglaterra vier a perder para Gales, aí os Estados Unidos passam em primeiro. Mesma coisa se o Irã vencer os Estados Unidos, tá? Mas para mim a Inglaterra tá nas oitavas finais, resta saber se em primeiro ou em segundo do grupo. Fica tudo para a última rodada, para as decisões desses grupos aqui, para quem passa em primeiro e segundo. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, tudo de melhor sempre. Deixem um like de vocês para que o canal possa crescer. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e não esqueçam de ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu, até mais e fui, até o próximo vídeo.